Olá programadores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta em mais uma aula do nosso curso. E bom gente, na aula de hoje a gente vai estar continuando a trabalhar no nosso login, certo? E aí eu vou fazer algumas observações aqui com vocês sobre coisas importantes que a gente vai ver na aula de hoje, beleza? Eu vou pedir para o editor botar aí na tela o que a gente vai trabalhar hoje, certo? Então vocês vão estar vendo aí que a gente vai começar fazendo algumas mudanças no login, como por exemplo a senha. A gente vai fazer implementação do hash, certo? Porque atualmente, galera, quando a gente salva aqui o nosso usuário, então vou abrir aqui o projeto, quando ele se cadastra aqui e coloca o seu e-mail, sua senha e o seu username, o que acontece? A senha ela vai lá para o banco, normal, certo? E isso não é legal para o nosso projeto. Ela tem que ir criptografada, certo? Então é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. É uma das coisas que a gente vai trabalhar, que é a criptografia dessa senha, certo? A segunda coisa é que a gente vai começar a trabalhar no pacote chamado service, beleza? O service nada mais é do que a camada do sistema onde vão conter as regras de negócio, beleza? Então vai ser as regras de negócio da aplicação, ok? E o que acontece? A nossa aplicação, eu vou colocar uma regra de negócio que a gente não falou sobre isso ainda, mas é interessante que, por exemplo, toda vez que o usuário se cadastre, concorda comigo que ele não pode cadastrar dois e-mails? Ou seja, imagina comigo que eu tenho dois usuários diferentes que vão se cadastrar no sistema e aí eles colocam o mesmo e-mail. Isso não pode. Então a gente tem que fazer uma regra que vai validar isso daí, certo? Porque se o usuário vir aqui, digitar o e-mail james@gmail.com, esse e-mail ele já está cadastrado na nossa base de dados, certo? E aí o sistema tem que fazer essa verificação, tá na regra de negócio. E isso daí, galera, a gente vai estar implementando lá no service, beleza? A terceira coisa que a gente também vai ver nessa aula é a questão de exceções, certo? A gente vai trabalhar com classes, a gente na verdade vai criar essas classes de exceções, beleza? Então, vamos lá, Vamos parar de conversa, vamos botar logo a mão no código, certo? Eu já estou aqui com o meu Eclipse aberto. Eu vou fechar aqui o login e o login CSS, alguns arquivos aqui que a gente não vai utilizar na aula de hoje, certo? A gente vai trabalhar com o usuário controller, mas vai ser bem lá no final. Então vamos primeiro abrir aqui o src main java e criar um novo pacote, certo? Esse novo pacote, ele vai ser o pacote da classe util, beleza? Então vai ser br.com.academy.util, certo? Então, criado o pacote util, a gente vai clicar com o botão direito nele e na opção new class. Eu vou parar o projeto daqui a pouco para a gente trabalhar melhor, certo? Para ele não ficar restartando sempre. Então vou criar a classe util, certo? Não finish. Essa classe util, galera, é uma classe que a gente implementa métodos úteis para o nosso projeto, certo? Então o método que a gente vai implementar aqui, que é o de criptografia, ele vai ser útil na utilização dos outros pacotes, ele vai ser visível nos outros pacotes, certo? Então eu vou fechar aqui o projeto, eu vou parar ele aqui, ok? E aí a gente vai criar o nosso método, certo? A princípio, como ele vai ser visível nos outros pacotes, nas outras classes, ele vai ser público, certo? E isso torna ele visível. Então vai ser um método público, estático, do tipo string, certo? E aí ele vai chamar md5, ok? E aí o que acontece? Eu vou passar um parâmetro aqui, que vai ser uma string, que vai se chamar string senha, certo? Eu já vou lançar uma exceção nesse método, ok? A gente vai trabalhar com a exceção e aí a gente vai lançar o throws
E a exceção que a gente vai lançar é a no search. Vocês vão dar um Ctrl espaço aí, certo? E aqui a gente vai encontrar aqui, ó, a no search algorithm exception, certo? Do java.security. A gente vai importar aqui essa exceção, certo? E agora a gente começa a implementação do nosso método. Eu vou chamar uma classe que é a message digest, certo? Ctrl espaço do Java Security, certo? A gente vai trabalhar com ela e aqui a gente vai criar uma variável chamada message dig, ok? Vai ser o nome da minha variável. Eu vou chamar o objeto message digest ponto, e aí a gente vai chamar a instância getInstance, que vai ser a instância md5, certo? md5, ponto e vírgula no final, né? Agora a gente vai instanciar também o big integer, certo? Do java.math, e aí a gente vai criar uma variável chamada hash, ok? Instanciar o objeto big integer igual a new big integer, certo? E aí a gente vai passar, galera, alguns parâmetros aqui, certo? O primeiro parâmetro que a gente vai passar é o número 1, ok? E aqui o que a gente vai passar? A gente vai passar o message, que é a nossa variável aqui, ó, dig, certo? Ponto digest, certo? Que é o byte. E aí aqui a gente vai pegar o nosso atributo aqui, ó, que a gente passou como string. A gente vai botar assim, ó, senha ponto get bytes, certo? E por fim ponto e vírgula, beleza? Vamos continuar aqui. A gente só vai agora dar um return. Vai pegar a nossa variável aqui, ó, hash, certo? Ponto toString. E aí eu vou querer um hash de 16 caracteres, certo? Ponto e vírgula no final. A gente vai salvar a nossa classe util e tá pronto o nosso método. Só isso. Só esse método aqui vai converter a senha lá do que o usuário digitar na view, certo? Só que agora a gente tem que tratar isso daí. A gente vai trabalhar isso daí no service, certo? E para a gente fazer isso, vamos criar um novo pacote, certo? Package. E aí vai ser o br.com.academy.service, ok? O service, galera, ele vai cuidar agora da implementação do método de salvar, certo? Basicamente, se eu vier aqui no usuário controller, quem está salvando aqui um usuário é o JPA. A gente usa um método do JPA, que é o .save, né? E aí a gente salva esse usuário. Só que a gente vai fazer isso agora no service, beleza? Então vamos criar aqui com o botão direito uma nova classe, certo? Que vai chamar service. Vamos dar um finish. E aí eu preciso, galera, usar uma anotação para dizer que essa classe é uma classe serviço, certo? E aí eu uso a anotação, né, @service, ok? Do Spring Framework Stereotype, certo? Vou salvar aqui agora. Beleza. Eu vou renomear essa classe para service usuário, certo? Para a gente não ter nenhum problema. Então, refactor rename, certo? Service usuário. Pronto, classe renomeada. Eu vou excluir aqui essa linha e vou importar novamente. @service. Pronto, agora ele fez a importação corretamente. Nota que a anotação ficou aqui, né? Acredito que porque eu utilizei uma palavra restrita aqui na classe, aí por isso que tinha ficado daquela forma anteriormente. Mas beleza, né? O que acontece? Aqui, galera, a gente vai fazer o nosso método de salvar o usuário, certo? E aí, para a gente fazer esse método, a gente vai fazer um public. Esse método ele não tem retorno, certo? Então por isso que ele vai ser void. Vai chamar salvar o usuário, ok? Esse método, assim como no usuário controller, a gente precisa receber o que? Um usuário, certo? Então a gente vai vir aqui, ó, chamar a nossa classe usuário, certo? E
criar aqui a variável usuário. Eu vou botar user mesmo, não tem problema não, fica assim, fica até melhor para a leitura. Uma coisa que eu vou precisar aqui para salvar esse usuário é do usuário repositório, certo? Então aqui em cima, ó, a gente instanciou o usuário repositório, não foi? Chamando a interface. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Então private usuário DAO, certo? Usuário, vou botar aqui, ó, repositório usuário, certo? Vou botar de forma diferente. E aí eu uso a anotação @authorwrite, certo? Para fazer injeção de dependência. E aqui, galera, a gente também vai precisar lançar uma exceção, porque a gente vai trabalhar com try catch, certo? Então throws exception, a gente vai chamar aqui da classe exception do java.lang, certo? E agora a gente vai trabalhar no nosso método. Então vamos vir aqui com try catch, estrutura básica aqui, né? E aí vamos fazer a nossa primeira regra de negócio, que é verificar se o usuário ele já tem um e-mail cadastrado, certo? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer uma verificação com if, né? E vai pedir ajuda aqui do repositório usuário, certo? Repositório usuário. E nesse repositório usuário, galera, a gente tem que criar um método, que eu não fiz ainda, mas eu vou fazer agora, que é para pegar a lista de e-mails, certo? E aí como é que a gente faz isso? Basicamente a gente vai ter um método público que vai ser do tipo list, certo? Uma lista de usuário, lists do Java.util, né? Então vou chamar aqui usuário. E aí a gente vai ter um find by e-mail, certo? Isso daqui já vai me trazer uma lista dos e-mails, né? Dos usuários, certo? Os e-mails cadastrados lá. Vamos botar aqui o parêntese, né? Abrir e fechar parêntese, certo? Para ficar tudo ok no nosso método. Vou salvar aqui o usuário DAO e agora eu vou chamar esse find by email lá, certo? Find by email, ok? E aí o que acontece? Aqui eu estou recebendo uma lista de e-mails e aí quando o usuário tentar cadastrar, eu vou fazer uma verificação, certo? Se tem algum e-mail cadastrado lá. Então se isso daqui for diferente de nulo, certo? Então o que acontece? Já existe um e-mail cadastrado lá, ok? Porque se for nulo, então significa que não tem nenhum e-mail que o usuário digitou lá, certo? E aí caso não seja nulo, significa o quê? Que eu já tenho aquele e-mail cadastrado na minha base de dados, certo? E aí eu vou precisar lançar uma exceção para isso. Para isso eu vou usar o throws, né? New, throws sem o S no final, new exception, certo? Só que essa new exception, deixa eu apagar o S aqui, só que essa new exception, gente, a gente vai criar, né, como eu disse, essas classes de exceção, certo? E aí o que acontece? Eu vou criar aqui, ó, email exists, certo? Se existe uma exception, certo? A gente não tem isso daqui criado ainda, e aí a gente vai passar uma mensagem aqui que vai ser: já existe um e-mail cadastrado para dois pontos. E aí eu posso pegar aqui, ó, user.getEmail, certo? Que é o e-mail que ele digitou lá. Aí eu concateno aqui a mensagem, beleza? Para não dar nenhum erro. Vou botar o ponto e vírgula aqui. Lembrando que a gente ainda vai ter que criar essa classe aqui. A gente vai criar um pacote de exceções e vamos criar essa classe aqui, certo? Então vamos continuar. Agora que entra a questão do MD5, certo? A gente vai precisar setar, né? Então user.setSenha. E aí o que acontece? Aqui a gente vai chamar o util, certo? A nossa classe de util.md5, certo? E aí o que acontece? A gente vai pegar a senha que o usuário digitou lá na view, certo? A gente está setando e pegando ao mesmo tempo. E aí eu uso user.getSenha para pegar aquela senha que o usuário digitou, beleza? Por fim, a gente vai ter que ter uma exceção
caso tenha algum erro nessa criptografia, beleza? E aí eu vou vir aqui, ó, deixa eu apagar esse to do, e aqui eu vou ter que lançar essa seção, Ctrl, certo? Ctrl new, crypto exist exception, certo? Se existe algum erro na criptografia, então ele vai lançar uma exceção que vai ser erro na criptografia da senha. Lembrando, pessoal, que essas exceções do e-mail, da criptografia, a gente, quando faz as validações e dá algum erro lá quando o usuário está se cadastrando, essas exceções elas são mostradas na view, certo? Se a gente chamar, né? Obviamente, se a gente pedir que ela seja mostrada na view da mesma forma que a gente fez as validações no vídeo anterior, certo? Então vamos continuar aqui, ok? A gente tem que salvar, né, o usuário. A gente já está setando aqui a senha utilizando o MD5, né? E aí a gente verifica também se o e-mail tem algum e-mail cadastrado, e por fim a gente só tem que salvar esse usuário. Eu chamo agora o repositório DAO, né? O repositório usuário, na verdade, repositório usuário.save. E aí eu quero salvar o que? Eu quero salvar um user, certo? Basicamente é isso o nosso método. Eu vou somente salvar aqui o service. E aqui ele está dando um erro. Vamos ver por quê. Throws exception. Porque o throws aqui ele é com S. Eu que errei mesmo. Tá, beleza. Vamos lá, né? A gente precisa criar essas duas classes, como eu falei. E eu posso clicar aqui, ó, já no botão Create Class, certo? Ele já vai criar para mim. E ele vai criar onde? Ele vai criar aqui, ó, no pacote. Não vai ser no pacote Service, vai ser no pacote Exceptions, certo? Dá um Finish. Ele já cria a classe aqui para mim. E aí a gente vai fazer algumas coisas nessa classe. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um construtor para essa classe, né? Botão direito, Source, Generate Construction from Superclass, certo? Clicar nessa opção, clicar aqui em Generate. Só que aí eu vou desmarcar essa opção, vou desmarcar essa opção e essa opção. Clicar somente em Generate. Pronto, beleza. Ele já cria esse construtor aqui para mim. E por fim eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou criar aqui um método private static final long. Esse final aqui é com F minúsculo, long com L minúsculo também, serial, certo? Serial version, o id igual a 1L, ponto e vírgula no final, certo? Vou explicar logo para vocês o que é isso daqui. Então, gente, isso daqui é a definição da versão da classe, certo? Isso daqui é opcional. Se a gente não colocar, o próprio Eclipse coloca de uma forma meio que automática, beleza? Eu vou salvar aqui a classe, certo? Vou fechar aqui. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com a Crypto Exist Exception, certo? A gente vai criar ela aqui no pacote. O pacote vai ser o Exceptions, certo? E vamos dar um Finish. Por fim, agora a gente criou o construtor da mesma forma que a gente fez lá do e-mail. Então, source generate constructors from superclass. E aí eu vou desmarcar essa opção, essa daqui, e vou somente um exception do tipo string, certo? A mesma coisa eu faço aqui, ó, private. Eu posso até copiar, né? Eu vou copiar a versão da classe, certo? E vou colar aqui. Basicamente é isso, tá pronto aqui. Veja agora que quando eu salvar, ele não vai dar nenhum erro no service usuário. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá para o usuário controller e instanciar aqui, né? A gente tem que chamar o nosso service usuário, certo? E fazer a injeção de dependência, ok? Então private service usuário, service
usuário, certo? Que vai chamar service usuário, e eu vou botar a anotação @outWired Ctrl espaço para fazer a injeção de dependência. E quem é que vai salvar esse usuário? Não vai ser mais o usuário repositório, vai ser o usuário service. Então vamos vir aqui service usuário e vamos chamar o método salvar usuário, onde a gente passa somente o usuário que a gente tá pegando aqui, beleza? Ele vai dar um erro, mas é porque a gente tem que botar o try catch, certo? Ou a gente adiciona o try catch, ou a gente adiciona uma declaração throws aqui em cima do método, certo? Então eu vou preferir colocar somente o throws acima do método aqui, chamando a classe exception, certo? Vou somente salvar aqui o nosso usuário controller. E o que é que a gente precisa fazer agora? Testar, beleza? Então vou restartar aqui o projeto, que ele estava parado, rodar aqui ele, esperar subir, beleza? Vamos esperar o servidor subir agora. Aguardar enquanto o servidor sobe. Ó, e aí, gente, temos um erro, beleza? Se eu subir aqui um pouquinho acima, ele diz assim, ó, método público do java.utilize, ele dá um erro lá no DAO, certo, do usuário. O que é que isso significa? Que ele não conseguiu encontrar a propriedade do e-mail, certo, na lista de e-mail. E aí o que é que acontece? Vamos vir aqui no usuário DAO, a gente vai precisar, galera, usar JPQL, certo? Então vamos lá, para a gente poder pegar essa lista de e-mails. @carry, certo? Vamos colocar aqui um select, e esse select vai ser um pouquinho diferente. A gente vai passar uma string aqui, e-mail, ok? Vai dar um erro lá no service, mas fiquem tranquilos. Vamos fazer um select, a letra vocês escolhem, eu vou botar a letra I, certo? From a tabela usuário, ok? A gente repete o I novamente, a gente usa o where, e aí a gente vai botar i.email é igual, e aí vocês lembram que na documentação do JPQL, quando a gente usou o parâmetro aqui no método, a gente tem que botar 2 pontos e-mail, certo? Vou salvar aqui e notem que ele já dá um erro aqui no service. Para a gente resolver isso, é só a gente vir aqui e chamar user.getEmail para a gente pegar o e-mail, certo? Vamos salvar aqui, tá tudo ok. Eu vou somente restartar novamente o projeto, certo? Vamos esperar subir e ver se não dá nenhum erro, certo? Projeto subindo, vamos aguardar. Então, novamente a gente recebeu aqui a mensagem, né, de erro. Vamos ver aqui, ó, o usuário is not mapped. Ele não conseguiu mapear a tabela de usuário, certo? Então, deixa eu botar aqui com a letra U maiúscula. Vamos salvar e tentar novamente. Beleza, galera, ó, o projeto subiu, não recebi nenhum erro aqui, certo? Era somente a letra maiúscula que tem que botar. Agora a gente vai testar o nosso projeto, beleza? E ver se a criptografia está funcionando direitinho. Para isso vamos para o navegador, certo? E aí eu vou recarregar aqui a página para a gente tentar fazer o cadastro de um usuário. Então eu vou botar o e-mail jamessouza@gmail.com. O usuário vai ser James e a senha 123, certo? Vamos clicar aqui no botão de cadastrar. E agora a gente recebeu um erro, né? A gente recebeu um erro aqui na Crypto Exception, no caso na nossa classe de exceção. E aqui ele diz que tem um erro ao salvar no service e depois no usuário controller, certo? Vamos verificar esses erros. Primeiro eu vou dar uma olhada lá na nossa classe de exceção, certo? Então vou vir aqui na Crypto. E aqui eu já posso ver, galera, que eu realmente errei aqui no serial version. Esse S, ele é minúsculo, certo? Bota o S minúsculo aqui e ele já ó, remove o warning aqui que tinha,
vamos fazer a mesma coisa no e-mail, certo? Vamos botar aqui o S minúsculo, e aí ele já também remove o warning que tinha ao lado, certo? Outra coisa que a gente vai ter que olhar é aqui no service usuário, certo? A gente vai fazer uma modificação, né, no cat aqui. A gente não vai chamar a classe exception aqui, certo? A gente vai chamar o no search algoritmo exception, certo? Então vamos salvar. Por que a gente está chamando o no search? Porque isso daqui ele é responsável pelas exceções da criptografia, certo? E não a classe exception. Feito isso, a gente já pode testar e ver se a criptografia está funcionando, beleza? Então vamos voltar aqui para o navegador, vou voltar, recarregar a página e vamos testar aqui, ó, james@gmail.com, usuário James, a senha 123. Cliquei em cadastrar e agora ele está dizendo que já existe o e-mail cadastrado, certo? E ele dá um erro aqui também, ó. Vamos fazer uma coisinha também. Eu vou fazer uma modificação no usuário DAO. A gente vai remover aqui a list, certo? Então eu vou fazer só uma busca na classe usuário, beleza? Não vou criar uma lista. Vou salvar aqui o usuário DAO e a gente vai testar, certo? Eu já vou abrir aqui novamente o MySQL, que eu fechei sem querer, certo? E aí a gente vai select, quer dizer, use Academy e select todos from usuário, certo? Eu já vou deixar isso daqui e eu vou cadastrar um usuário novamente, vou tentar cadastrar. Esse usuário vai ser com e-mail teste@gmail.com, o usuário vai ser James e a senha vai ser 123, certo? Cliquei em cadastrar. Ó, ele já redirecionou para o login, já conseguiu salvar a senha. Agora a gente precisa ver se essa senha está criptografada. Para isso eu vou fazer um select agora, certo? E aí a gente vai ver se funcionou. Ó, o e-mail cadastrado, teste@gmail.com, e percebam que a senha está criptografada, beleza? Agora eu vou tentar novamente cadastrar um usuário com o mesmo e-mail. Então teste@gmail.com, usuário James, e a senha 1234567 qualquer coisa aí. Vamos clicar no botão de cadastrar. E aí agora sim a gente recebe um aviso, né, que esse e-mail ele já está cadastrado, certo? E aí a gente pode tratar isso daí com TimeLeaf de uma forma mais bonita, só, ok? Isso daqui já está funcionando, a senha já está sendo criptografada. Se eu botar aqui, ó, tipo um e-mail ne1@gmail.com, usuário, sei lá, Fernando, e a senha 123456. Cliquei em cadastrar, vou novamente consultar aqui o banco, select, e aqui, ó, usuário Fernando com a senha criptografada, certo? Na próxima aula a gente vai ter que fazer a autenticação desse usuário, certo? Então, quando ele digitar aqui o usuário Fernando e botar a senha 123456, clicar em login, a gente tem que autenticar, no caso, e ver se esse usuário está correto. A gente vai ter que fazer uma comparação com a senha que ele digitou. E isso aí a gente vai fazer tudo na próxima aula, beleza? Não se esqueçam de clicar no sininho, né, para ativar as notificações do YouTube, certo? E na próxima aula a gente vai finalizar esse login. Ele vai ser em 3 etapas, eu nem esperava tanta videoaula assim do login, mas ele é muito importante, certo? E é isso aí, fiquem com Deus, até a próxima aula.